Tem uma coisa que me deixa muito, muito virado de raiva, que é a injustiça. Eu detesto injustiça. Especialmente quando eu sou o alvo da injustiça. Quando eu sou injustiçado, quando alguma coisa acontece que me afeta porque me roubaram, ou porque eu vi alguém ser roubado. Eu vi uma injustiça acontecer. Isso me trata e eu fico muito, sabe? A raiva por causa da injustiça é algo muito normal. E eu gostaria de nunca perder a capacidade de me indignar. Porque é um risco que a gente corre. A gente corre o risco de ficar tão exposto à injustiça, tão exposto ao roubo, à criminalidade, que a gente perde a capacidade de se indignar. Né? Pô, esqueci de ligar minha luz ali. Calma, peraí. Aí, pronto. Aí, verdinho, verdinho é bom. A gente não pode perder a capacidade de se indignar com a injustiça, porque uma das coisas que separa o povo de Deus do povo que não pertence a ele, ou que por vontade está afastado da lei de Deus, é a capacidade de praticar injustiça sem doer no peito, sem se ficar bolado, sem se chatear. Tá bom, a gente é injusto. Até o povo de Deus é injusto. E nós, às vezes, cometemos injustiças. Às vezes, a gente comete injustiça sem querer. Às vezes, a gente comete injustiça sabendo que é injustiça. E quando a gente faz isso, pelo menos pra mim, quando eu sou injusto, por exemplo, com meus filhos, na hora de cobrar eles alguma coisa, eu passo da conta. Nossa, depois eu fico tratado. Eu fico com o meu coração doendo. Falo, cara, eu fui injusto. Acuso o B por alguma coisa que foi a Sofia que fez. Eu fico me sentindo muito mal. A injustiça me deixa revoltado porque eu me revolto com a minha própria injustiça. Eu consigo perceber que eu sou injusto e que a injustiça é algo detestável de muitas formas. Essa capacidade de se indignar com a injustiça é uma coisa que boa parte dos que a gente vai chamar de mundanos, né? O crente gosta de botar esse rótulo nas pessoas, mas eles não se indignam mais com a injustiça. Pelo contrário, né? Eu lembro que quando a gente era menino, usava-se muito esse exemplo da famosa Lei de Gerson, é uma coisa da cultura brasileira, que é de se dar bem sempre. Foi uma propaganda lá na década de 70, se não me engano, um cara que era um jogador de futebol chamado Gerson, ele fazia uma propaganda em que ele falava assim, o importante é se dar bem sempre. O importante é você sempre conseguir estar bem, né? Mesmo que para isso você tenha que enganar alguém, mesmo que para isso você tenha que praticar uma injustiça. Se não for descoberto, não é crime. Essa é a máxima que os nossos líderes praticam, que os nossos juízes praticam, que os nossos políticos praticam, que os reis desse século praticam, que os adúlteros praticam, que os abusadores praticam. Se a injustiça não for descoberta, não é crime. O problema não é você praticar injustiça, o problema é você ser descoberto. A gente não fica bolado porque foi injusto, a gente fica bolado quando é descoberto. Isso faz parte do nosso abraçar da queda, quando a gente decide viver o estilo de vida da queda. Fazer o quê? Não é só ser caído, é querer aprofundar a queda. É ser injusto, é ser iníquo e não se importar com isso. Graças a Deus a gente ainda não perdeu a capacidade de se indignar. E a gente precisa aprender a orar de maneira indignada. Um exemplo de oração indignada é a oração de Davi na Bíblia. Davi era um cara que orava nos Salmos. Ele orava orações. Eu tenho certeza que eu não teria coragem de orar desse jeito se eu não visse o exemplo que a Bíblia me dá. Já leu o Salmo capítulo 5? Ele começa pedindo a Deus que ouça a oração, acuda ao gemido dele. E fala que de manhã ele ora a Deus. Então, logo pela manhã, Davi já está orando virado desse jeito. Quer dizer, a noite do cara, no mínimo, não foi boa. Ele fala assim, tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. E contigo não subsiste o mal. Eu estou lendo na NAA, tá? Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Então, a arrogância é uma coisa que Deus rejeita. O que é o arrogante? Aquela pessoa que se acha. A pessoa que acha que está sempre certa. A pessoa que acha que sempre tem razão. A pessoa que se acha poderosa o bastante para decidir o destino dos outros. É arrogante. Deus rejeita o arrogante de sua presença. E Davi sabia disso. E ele estava lembrando Deus disso. Deus, eu sei que você não manterá os arrogantes na sua presença. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Como a gente já falou aqui outras vezes, iniquidade é quando você deliberadamente escolhe considerar certo aquilo que é errado. Então não é só fazer o que é errado, mas é fazer o que é errado achando que é o certo. Deus odeia aqueles que mudam as regras. Aqueles que vivem por regras novas, considerando
certo àquilo que outrora era errado. Tu destróis os que proferem mentiras. Esse é um ponto muito importante. Se você é filho de Deus, e se você se reconhece como cristão, e vive algum tipo de mentira na sua vida, algum tipo de falsidade, Deus destrói os que proferem mentiras. Davi tem coragem de orar isso, porque ele conhece a Deus. E ele sabe que Deus vai destruir os mentirosos. É impossível você saber isso a respeito de Deus e viver uma vida de mentira. Arrependa-se enquanto é tempo, seu crente. O Senhor abomina o sanguinário, o violento, aquele que deseja a guerra, e ele abomina o fraudulento, o sanguinário e o fraudulento. O fraudulento, fraude, é mentira para lucro próprio, é o que rouba. É o estelionatário, é 171. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Davi reconhece que não é por capacidade dele, que ele não é arrogante, que ele não é iníquo, que ele não é mentiroso, que ele não é sanguinário, que ele não é fraudulento. Ele reconhece que é por misericórdia de Deus que ele entra na presença de Deus, que ele não é rejeitado por essa presença. Nós precisamos reconhecer que quando nós temos paz com Deus, não é por mérito nosso, pelos nossos atos, mas é porque Deus, pela sua misericórdia, nos mantém distantes de praticar aquilo que ele rejeita. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Davi reconhecia que a proteção dele vinha de Deus. Mais pra frente no capítulo a gente vai ver isso. Então, se os adversários dele não eram suportados na presença de Deus e a presença de Deus os afastava, então Davi não queria praticar aquilo que os mantinha afastados de Deus, porque ele sabia que estando na presença de Deus ele estaria seguro. Nós precisamos entender que a proteção de Deus sobre nós, no sangue de Jesus, depende de uma consciência pura. Não que ele não possa nos livrar quando nós estamos em pecado, não é isso, mas é que nós não vamos para Deus quando nós estamos em pecado. Quando nós estamos ofendidos em nossa consciência, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos dessa presença. Nós nos afastamos dessa proteção. E aqui, essa frase. Endireita diante de mim, é o versículo 8. Endireita diante de mim o teu caminho. Davi não está pedindo para Deus tornar o caminho dele reto. Está pedindo para que Deus torne o caminho de Deus reto diante de Davi. O caminho reto não é nosso. O caminho reto é o caminho de Deus. A maneira justa e reta de viver é a maneira de Deus e não a nossa. Ele tem que nos dar um caminho. É a misericórdia dele que nos mantém afastados do pecado. E a nossa oração deve ser essa oração humilde de reconhecer que é Deus que endireita caminhos à nossa frente que são dele. O nosso destino é dele, a nossa vida é dele. Nós não podemos nos considerar autores de nossos próprios caminhos. Se os nossos caminhos são tortuosos, é porque nós nos afastamos da retidão do caminho de Deus. Humildade é admitir isso, que é Deus quem torna o seu caminho reto, porque o caminho não é seu, é dele, e é ele quem endireita os caminhos dele à nossa frente. É uma mudança muito pequena de pronome, né? O teu caminho ao invés do meu caminho, mas é importante você entender a sutileza dessa colocação aqui. Caminho de Deus e não o nosso, e ele é reto porque Deus o endireita. Porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua lisonjeiam. Aqui Davi está vendo nos inimigos não só as pessoas que abertamente o odeiam, o detestam e falam mal dele, mas ele está vendo também aqueles que, papinho, conversinha, vêm lisonjeiros, ou seja, vêm elogiando, vêm falando bem de você, mas no fundo são injustos. Quantos desses que nos cercam? Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Aqui tem um indicativo de como nós devemos lidar com essas pessoas que, porventura, estejam afastados da vontade de Deus, estejam afastados desse caminho reto e, por vontade, abraçam o pecado, abraçam a injustiça. Nós devemos pedir a Deus que eles caiam por seus próprios planos. Porque quando nós queremos nos tornar justiceiros e fazer justiça segundo a nossa própria régua, talvez até seja fato que você foi ofendido e que você
precisa ser justiçado de alguma forma. Mas a nossa justiça é vingança. A gente não consegue o ponto exato da justiça. A gente sempre vai escolher o caminho da vingança. E quando Deus faz os iníquos caírem por seus próprios planos, ou seja, os erros de alguém, que sejam a seu respeito, a respeito de qualquer coisa, fazem com que essa pessoa tropece e seja envergonhada, suas mãos permanecem limpas, as minhas mãos permanecem limpas, porque foram os erros deles que os condenaram. Se alguém, seja em qualquer nível, uma liderança, um liderado, um lisonjeiro de algum jeito, toca em você, ofende você, se desvia, não é você que faz justiça, mas permaneça justo na presença do Senhor. Porque quando a gente pede justiça para Deus, a justiça de Deus, ela é completa. E Ele vai justiçar em nós também as nossas debilidades. Porque quando a gente ora pedindo que Deus intervenha, por exemplo, a respeito da igreja, Senhor, vem limpar a sua igreja, vem remover aquilo que, sabe, é errado na igreja. A gente ora muito isso. A gente viu tantas coisas acontecendo nesse ano na igreja brasileira, de idolatria e etc, etc, etc. O que eu vou fazer? Eu vou fazer justiça com as minhas mãos? Eu vou lá bater nos caras? Não vou. Eu vou orar por justiça. Mas aí, o fogo do Senhor, que é fogo consumidor, quando ele caminha na igreja, ele caminha queimando tudo que é impuro. E se você não tratar com a sua casa, não tratar com o seu coração, você queima junto, mano. E é graça de Deus quando a gente queima no juízo, porque a gente está queimando agora e sendo purificado agora, porque essa é a promessa de Deus, ele vai completar a obra dele antes do dia da glória. E ele trabalha agora, tratando o nosso caráter através dessas situações. E quando a gente vê o erro do irmão, nós somos expostos nesse erro. A arrogância do irmão mostra a nossa arrogância. O irmão fraudulento mostra que se a gente pudesse, ou se a gente conseguisse, a gente seria fraudulento também. Aproveite as oportunidades e aprenda com as situações e lave o seu coração desses erros. A idolatria que ficou exposta todo esse tempo revela que nós também temos idolatrias dentro de nós e que é muito fácil a gente escolher e eleger pessoas que sejam nossos messias além de Jesus. É muito fácil. E a exultação final. Alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua bondade. Quem pode orar isso? Só quem se esconde na misericórdia de Deus. O próprio Davi fala, é a riqueza da tua misericórdia que me permite entrar na tua casa. É o teu caminho reto diante de mim que me conduz à justiça. Essa tem que ser a nossa oração, reconhecer que nós somos incapazes de ser justos por nós mesmos, praticar justiça ou ter caminhos retos por nós mesmos, e que os nossos adversários são nada mais do que reflexos de nós mesmos, e que nós estaríamos nesses exatos mesmos caminhos se não fosse a misericórdia de Deus, agindo em nosso favor, nos defendendo dos buracos que nós mesmos cavamos. Então, nós possamos aprender a viver em justiça e pedindo ao Senhor que endireite o caminho à nossa frente, que não é nosso, é dele, e que ele nos conduza pelo seu caminho de justiça. É muito importante aprender a orar, aprender como se posicionar diante de Deus no momento da oração. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, mas se a gente ler a Escritura e fizer da Escritura um modelo da nossa oração, pode ser que a gente ore um pouco melhor. Os salmos são um bom jeito para isso. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.